Olá pessoal, eu sou o professor William e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos em casa. E aí, vamos lá? Depois de relembrar conceitos importantes que envolvem o plano cartesiano e a distância de dois pontos no plano, vamos começar a estudar as retas. O objetivo é que você seja capaz de reconhecer e escrever a equação de uma reta em suas diversas formas, para que no futuro você aprenda sobre as posições relativas entre duas retas. É importante destacar que em qualquer momento você poderá apoiar seu estudo em desenhos e representações gráficas dos lugares geométricos, não ficando restrito ao tratamento algébrico. Ok? Para iniciar, leia sobre os elementos de Euclides no início da página 49. Observe que um dos seus postulados diz: dois pontos determinam uma reta. E aí, como seria esse postulado na geometria analítica, considerando que um ponto é representado por um par ordenado? Como seria representada uma reta? Para responder essas perguntas, leia o conteúdo apresentado nas páginas 49 e 50 do livro didático. Então, para compreender um pouco melhor como obter a equação de uma reta, faça o seguinte: represente num plano cartesiano os pontos A de coordenadas 2 e 3, lembrando que a primeira coordenada é x, a segunda é y, e B de coordenadas 7 e 10. E usando uma régua, trace a reta que passa por esses pontos. Na sequência, represente sobre essa mesma reta um ponto P qualquer, cujas coordenadas serão x e y. Então deixe essas coordenadas genéricas mesmo. Escolhe um lugarzinho aí na reta, marca o ponto P e as suas coordenadas serão x e y. Na sequência, usando a semelhança de triângulos, tente obter a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Faça isso e no decorrer aqui nós vamos aprender outras formas de obter a equação da reta, aí você pode comparar essa primeira tentativa com as outras que veremos a seguir. E aí, fez a leitura? Já sabe como encontrar a equação de uma reta? Não? Então observe esse exemplo aqui que vai deixar um pouquinho mais claro. Como exemplo, vamos fazer a resolução do item A da atividade 1 da seção Atividades que está na página 51. Então acompanha comigo. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A e B em cada caso. Então, como eu falei para vocês, a gente vai resolver ali o item A. Então, nós queremos obter a equação da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 3 e 4, e B, de coordenadas 5 e 9. Ok? Bom, então vamos lá. Ali na página 50... vocês viram que é possível aplicar a condição de alinhamento entre três pontos, que a gente viu no finalzinho lá da revisão, né, da semana passada, para determinarmos a equação da reta. Então a gente vai usar aquela mesma estratégia, né, que nós utilizamos lá, para verificar se os pontos estavam alinhados ou não, para determinar aqui a equação da reta. Então como que nós vamos fazer? Então nós vamos escrever coordenadas genéricas x e y, aqui na primeira coluna. Então é como se a gente tivesse um outro ponto P qualquer aí, tá, de coordenadas x e y. Ao lado a gente vai colocar as coordenadas do ponto A, x e y. Depois na terceira coluna coordenadas x e y do ponto B. E aí nós vamos repetir aqui as coordenadas do nosso ponto genérico, as coordenadas x e y. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. X e y, ponto genérico. XA 3, YA 4. Beleza? XB, 5, o y do B é o 9. Repetimos as coordenadas genéricas, x e y. E agora, basta multiplicarmos aqui nas diagonais e obteremos, então, a equação da reta. Beleza? Vamos lá, então? Primeiro, vamos começar com essas diagonais aqui. Então, nós teremos esses produtos, certo? Então, nós teremos x vezes 4, 4x. 3 vezes 9, 27, então mais 27. E 5 vezes y, mais 5y. Agora presta bastante atenção. Lembra que para fazer os produtos dessa outra diagonal aqui, nós vamos ter que multiplicar primeiro por menos 1. Então vai ficar como? Menos 1 vezes x dá menos x vezes 9 fica menos 9x. Ok? Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 4, menos 20. E menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes y, menos 3y.
y. Agora é só nós agruparmos aqui os termos semelhantes e nós vamos chegar então na nossa equação geral da reta, beleza? Lembrando de um pequeno detalhe que eu não falei inicialmente, mas que eu vou colocar agora aqui. Para que esses pontos estejam alinhados, nós temos que igualar isso daqui a zero. Então, sempre que os pontos estiverem alinhados, esse resultado aqui dessas multiplicações vai ser zero. Por isso que a nossa equação lá no final vai ser igualada também a zero. Se você não lembra disso, volta lá na semana anterior, né? No finalzinho lá a gente tratou sobre isso lá na revisão, o último exercício. Bom, então vamos lá. Agrupando agora aqui os termos, vamos começar com o y aqui. Menos 3y mais 5y vai ficar 2y. Agora vamos para o x. 9x, menos 9x mais 4x, nós temos menos 5x. E por fim, menos 20 mais 27 mais 7. E isso tem que ser igual a zero. Então, essa daqui vai ser a equação geral da reta que passa pelos pontos A de coordenadas 3 e 4 e B de coordenadas 5 e 9. Tá ok? Então sempre vai ter essa cara aqui, a equação geral da reta. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Então agora, a partir desse exemplo, resolva as demais questões da seção Atividades que está nas páginas 51 e 53. Vamos ver agora como podemos obter a equação reduzida da reta, por meio da equação geral que acabamos de aprender. Para isso, leia o conteúdo da página 53 e o início da página 54. Então, chamamos de equação reduzida da reta a equação que está na forma y igual a mx mais n. E esse m aqui vai ser chamado de coeficiente angular da reta. A forma reduzida da equação da reta é importante porque permite associar esse estudo com a função afim que você já estudou. Então, observe que nós podemos comparar, por exemplo, aqui a taxa de variação da função com o coeficiente angular da equação reduzida da reta. Então, aqui nós temos a função afim, se vocês lembrarem lá, é f de x, que é igual a y, que é igual a ax mais b, e a nossa equação reduzida da reta é y igual a mx mais n. Então, notem que aqui é a mesma nomenclatura, tá certo? E aí a gente pode comparar, então, a inclinação da reta com a taxa de variação da função. E essa associação ela é possível porque quando nós temos a variável independente x pertencendo ao conjunto dos números reais, o gráfico dessa função, né, da função afim, no plano cartesiano também vai ser uma reta, tá ok? Então, na verdade, essa maneira de representar tal função, o y igual a ax mais b, será aqui abordado como uma equação reduzida da reta e utilizaremos a representação y igual a mx mais n. É preciso lembrar que as duas relações correspondem graficamente à mesma interpretação geométrica, lá no plano cartesiano. Então agora, realizem a sondagem e, se necessário, o reforço da trilha Estudo da Reta disponível lá no Positivo On. Depois, leia sobre o coeficiente angular da reta, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que vai ser o m ali da equação reduzida, e sobre o coeficiente linear da reta também, que eu não comentei, mas seria ali o n, né, da nossa equação reduzida. Esses assuntos eles vão estar lá na página 54 do livro didático de vocês. Então agora, para aprofundar um pouquinho mais nossos estudos sobre a equação reduzida da reta e ver como conseguir obter ali o coeficiente angular, nós vamos resolver a questão 6 da seção Atividades, que está lá na página 57 do livro didático. Então acompanhe a resolução aqui comigo. Então a questão 6, ela diz o seguinte: no plano cartesiano está representada a reta R. Então, conforme vocês podem ver aqui, no plano cartesiano, essa aqui é a reta R que está representada. Então o item A diz assim: obtenha o valor da tangente do ângulo θ. Beleza? Então, para obter a tangente, a gente pode pensar num triângulo retângulo. Então nós teríamos esse triângulo retângulo maior aqui, mas eu vou considerar esse outro triângulo retângulo menorzinho aqui em cima. Então nós sabemos, né, lá pela semelhança de triângulos, pela congruência de triângulos, na verdade, que esses ângulos aqui eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, saber a tangente desse ângulo é o mesmo que saber a tangente desse ângulo aqui, tá ok?
Então, como que nós descobriríamos a tangente desse ângulo θ? Seria a medida do cateto oposto, que é essa aqui, dividido pela medida do cateto adjacente. Só que observem o seguinte, na geometria analítica nós não vamos trabalhar aqui com essas medidas como 3 centímetros, 4 centímetros, por exemplo. Nós vamos trabalhar com as coordenadas. Então, quanto que mede esse lado aqui? Então, vejam, é o y do ponto A, do ponto B, desculpa. Esse aqui é o ponto B e esse aqui é o ponto A. Então, é o y do ponto B menos o y do ponto A, certo? Então, aqui, y de B menos o y do A. É essa medida aqui. E essa medida aqui vai ser o quê? Vai ser o x do ponto B menos o x do ponto A, tá ok? Então, a tangente do ângulo θ, que também vai ser chamada de coeficiente angular da reta, é obtido dessa maneira. YB menos YA dividido por XB menos XA. A justificativa é como eu mostrei aqui, porque a gente vai trabalhar ali com a ideia daquele triângulo retângulo. Aí, sabendo disso, fica simples de fazer, né? Quem que é o y do ponto B? É o 2. Então, fica 2 menos o y do A. Quem que é o y do A? 1. Então, 2 menos 1. E dividido aqui por quanto? Por 1 menos 0. Tá ok? 2 menos 1 é 1. 1 menos 0 é 1 também. Portanto, a tangente do ângulo θ vai ser igual a 1. Em outras palavras, o coeficiente angular dessa reta vai ser igual a 1. Beleza? Tranquilo até aí? Então nós podemos, eu vou escrever aqui também, dizer que o m é 1, pensando lá na equação reduzida, tá ok? Bom, o item B diz o seguinte, escreva na forma reduzida a equação dessa reta. Opa, para escrever a equação reduzida da reta, nós vimos lá que podemos partir dessa forma geral aqui. Y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular, a tangente daquele ângulo θ, multiplicado por x menos x0. Beleza? Essa relação surge daqui, ó. Se eu passar esse valor multiplicando para cá, eu chego exatamente nessa forma geral. Beleza? Então, quem que é o y? O y é uma coordenada genérica que vai aparecer na nossa equação. E o x também. O y0 e o x0, eles vão ser, né, as coordenadas de um dos pontos dessa reta. Então isso é bem importante de reforçar com vocês. Quando eu conheço o coeficiente angular da reta, eu preciso de apenas um ponto para determinar a equação dessa reta. Então nós vimos lá que é possível determinar a equação da reta quando conhecemos 2 pontos, e a outra alternativa é, conhecendo um ponto e o coeficiente angular, que é a inclinação ali da reta, nós também conseguimos obter essa equação. Então vamos lá. Y menos y0, no caso aqui eu vou escolher o ponto A, beleza? Por que o ponto A? Porque é mais fácil, tem 0 ali, fica mais fácil fazer a conta, só por isso. Então, y menos 1, que é o y do ponto A, vai ser igual ao m. Quem que é o m? É o coeficiente angular da reta, que no caso aqui é 1. Então, a 1 que multiplica x menos o x0, que é, no nosso caso aqui, o x do ponto A, que é 0. Então, por isso que ficou x menos 0. Aí, resolvendo, y menos 1 é igual a x. É comum nós deixarmos nessa forma aqui, né? Como eu falei para vocês, a equação reduzida da reta, ela vai ter essa forma aqui. Certo? Então, a ideia é sempre deixar esse y isolado. Depois, quando a gente for estudar lá as posições relativas entre retas, vocês vão ver que isso é bem importante. Então, deixando o y isolado aqui, y menos 1 é igual a x, então nós ficamos que y é igual a x mais 1. Beleza? Item B resolvido, vamos para o item C. Obtenha as coordenadas do ponto em que essa reta intersecta o eixo das abscissas. Opa, quando que ela vai intersectar o eixo das abscissas? O que é isso? É quando essa reta cruza o eixo x, é esse ponto aqui. Quando ela cruza o eixo x, eu não sei qual é a coordenada x aqui, mas a y com certeza a gente sabe. Qual que vai ser? A coordenada y vai ser 0, pois se ela está cruzando o eixo x, não está nem para cima e nem para baixo, está exatamente no eixo x, tá ok?
Então, eu pego lá a equação reduzida da reta, y igual a x mais 1, e no lugar do y eu coloco 0. E vou descobrir, então, a coordenada x. Então, 0 é igual a x mais 1. Passando esse 1 aqui, subtraindo, nós ficamos que x é igual a menos 1. E, portanto, né, o ponto em que a reta R intersecta o eixo das abscissas, o eixo x, vai ser o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Isso é bem importante aí de vocês terem na cabeça. Sempre que a reta for cortar o eixo x, a ordenada, né, a coordenada y vai ser 0. Beleza? E aí a gente, usando essa informação, calcula ali qual que é o valor da abscissa, qual que é o valor do x. Beleza? É isso. Então nós tínhamos aí o item A, B e C. Fica essa dica aí para vocês, né? É possível descobrir ali quando a reta intersecta o eixo das abscissas, substituindo o y por 0. E se quisermos descobrir em qual ponto que essa reta intersecta o eixo das ordenadas, aí a gente faz o contrário. A gente deixa o x igual a 0 e calcula ali o valor do y. Beleza? Agora, leia sobre as posições das retas em relação ao eixo das abscissas. Esse assunto começa na página 54 e termina na página 55. Agora, termine a exploração do conteúdo lendo sobre a equação do feixe de retas na página 55. E aí, realizou as leituras? Já estamos quase chegando no fim dessa semana. Então agora, observe a resolução da atividade 10 da seção Atividades que está na página 57. Vem comigo. Então a questão 10 diz o seguinte: na figura a seguir estão representadas as retas R e S. Então nós temos aqui a reta R e a reta S. Sabendo que a equação da reta S é x igual a 3 e que OP, esse segmento aqui, mede 5 centímetros, a equação da reta R é. Então vamos lá, vamos com calma. Lembrando, como que a gente pode obter a equação de uma reta? Então, um caminho que a gente pode ter é conhecendo dois pontos dessa reta, e um outro caminho é conhecendo o coeficiente angular da reta e apenas um ponto, beleza? Nós vamos utilizar aqui a estratégia de encontrar o coeficiente angular dessa reta e um ponto que pertence a essa reta, tá ok? Então vamos lá. A primeira informação que nós temos é que a reta S é x igual a 3. O que significa? Que essa coordenada aqui é a coordenada 3, beleza? E aí diz que o segmento do O até o P mede 5 centímetros, tá? Então aqui mede 5, beleza? Então o que nós podemos fazer agora? Nós podemos descobrir qual é a coordenada y desse ponto P. O ponto P nós já vimos que ele tem a coordenada x igual a 3, né? Informação aqui que vem dessa reta S. E nós podemos agora descobrir qual é a coordenada y desse ponto P. Como que vamos fazer isso? Aqui nós temos um triângulo retângulo, então nós podemos utilizar o bom e velho Teorema de Pitágoras, beleza? Então acompanhem aqui comigo. Aqui nós temos a hipotenusa, então teremos que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é a medida desse cateto, né, do 0 até o 3, mais o b ao quadrado, que seria essa medida aqui, certo? Resolvendo aí, né, o Teorema de Pitágoras, nós chegamos em quê? Aplicando, na verdade, o Teorema de Pitágoras, nós chegamos em quê? Que o b é igual a 4. Então, essa coordenada aqui é 4. Beleza? Então, como está partindo do zero aqui, do 0 até o 4, essa medida desse cateto ficou 4. Nem precisava usar o teorema, resolver ali o Teorema de Pitágoras, né? Se vocês lembrarem bem, nós temos aqui um terno pitagórico. Então, era 3 e 5, né? Um cateto era 3, a hipotenusa era 5, o outro só poderia ser o 4. Mas quem não lembra disso, usa lá o Teorema de Pitágoras e chega rapidinho no resultado, beleza? Bom, vamos lá. Então agora eu já tenho as coordenadas de um ponto e tenho também condições de descobrir qual é o coeficiente angular dessa reta, de descobrir qual é a tangente desse ângulo θ, certo? Fazendo, com essas informações, a gente já consegue então obter aí a equação reduzida dessa reta. Vamos lá? Então observem aqui. Só um detalhe, por que eu estou buscando a equação reduzida da reta? Porque se vocês olharem aqui para as alternativas, todas elas estão apresentando a equação da reta na sua forma reduzida. Então é por isso que eu já fui direto aí para a ideia da equação reduzida da reta.
Você poderia utilizar o ponto 0, 0 e o ponto 3 e 4, aplicar a condição de alinhamento entre pontos, chegar na equação geral da reta, isolar o y para depois chegar na resposta. Mas, como a gente já tem condições de descobrir o coeficiente angular, vamos fazer direto, beleza? Então vamos lá. Como que eu chego aqui no coeficiente angular dessa reta? É só lembrar que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo θ aqui. E a tangente vai ser o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos que a tangente do ângulo θ vai ser igual a 4 terços. 4, que é essa medida aqui, menos 3, dividido por 3, desculpa, que é essa medida aqui. Beleza? E agora que nós já temos um ponto que pertence a essa reta, que é o ponto P, e nós já conhecemos a inclinação dessa reta, fica fácil de chegar na equação reduzida da reta. Vamos utilizar lá a nossa forma geral ali. Y menos y0 é igual a m, né, mr vezes x menos x0. Substituindo os valores, y menos 4, então 4 aqui é a coordenada do ponto P que nós estamos usando, vai ser igual ao m, que é 4 terços, né, a tangente aí do θ, que multiplica x menos 3, que é a coordenada aqui x do nosso ponto P. Fazendo a propriedade distributiva, nós chegamos em quê? Que y menos 4 é igual a 4 terços de x menos 4, beleza? E por fim, resolvendo isso daqui, nós chegamos que y é igual a 4 terços de x e, portanto, a resposta correta é a alternativa B, conforme vocês já devem ter visto ali que estava assinalado desde o começo. Beleza? Bom, e agora resolva as demais questões da seção atividades que estão nas páginas 56 até a página 58. Depois, resolva as questões 4, 10 e 16 da seção Hora do Estudo, que está nas páginas 72 e 74 do livro didático. E por fim, resolva as questões 19 até 28, que estão lá no livro de atividade, nas páginas 34 até a página 39. E para finalizar o estudo dessa parte do capítulo e encerrar a nossa semana de estudo de matemática, preencha do 5º ao 9º itens da seção Organize as Ideias, que está lá na página 71. Grande abraço a todos e até a próxima semana.